Nós temos informações importantes a partir de agora, são 11 horas e 53 minutinhos. Nós vamos agora ao vivo nesse exato momento, porque a gente já começa essa edição falando que o governo de Alagoas anunciou hoje um pacote de medidas para tentar amenizar os impactos negativos das medidas restritivas aqui no estado de Alagoas durante a pandemia. Sobre esse assunto, vamos falar ao vivo agora com o repórter Alan Garcia, que está nesse momento ao vivo para trazer detalhes e informações do que tanto se esperava a categoria. Me parece que foi contemplado com isenções e com também investimentos para empréstimos sem juros. É isso mesmo, Alan Garcia? Nos atualize. Bom dia. Oi, Wilson. Bom dia para você, bom dia a todos. Exato. O presidente da Abrazel aqui em Alagoas, o Thiago Falcão, até colocou na coletiva, ele também participou, que a categoria foi surpreendida positivamente com as medidas anunciadas hoje pelo governo de Alagoas. Nós estamos aqui com o governador do estado, Renan Filho, que vai trazer em detalhes essas medidas, esse pacote de medidas. Governador, vamos começar primeiro pela parte tributária, O que é que os empresários, os microempreendedores individuais vão ter de isenção, também de extinção, O que é que a gente tem aí nesse pacote? Bom dia para o senhor. Olha, bom dia. No campo tributário são basicamente 4 medidas. A primeira delas é uma demanda antiga da categoria, do setor, que é a substituição tributária, a retirada da substituição tributária. O que significa isso? Antes, quando compravam alguns insumos para a produção de refeições, restaurantes, por exemplo, tinham que pagar antecipadamente alguns tributos. Nós retiramos isso, não somente na pandemia, mas retiramos definitivamente. Isso é uma injeção de 13 milhões de reais no segmento. Além disso, nós suspenderemos nos próximos 4 meses o pagamento de ICMS, os meses de março, abril, maio e junho. É uma outra medida muito importante. A terceira é a suspensão do pagamento de qualquer parcelamento tributário. Por exemplo, um empreendimento da área de eventos, bares, restaurantes, não pagaram no passado tributos, foram autuados e aí pagam um parcelamento. Esse parcelamento também está suspenso por 4 meses. Isso também ajuda no fluxo de caixa das empresas. E a quarta medida também muito importante é que nós retiramos, e para isso vamos enviar um projeto de lei para a Assembleia, e eu vou hoje ainda conversar com o presidente Marcelo Vitor para pedir celeridade na aprovação, é que nós retiramos o IPVA de todos os veículos de propriedade dessas empresas. Isso também ajuda no fluxo de caixa de todas elas. Então, no campo tributário, são essas 4 medidas principalmente. Bom, a isenção do IPVA, então, depende da aprovação da Assembleia Legislativa. Todas as outras medidas que o senhor anunciou agora já começam a valer, já estão valendo, que eu digo assim, não precisa da aprovação nenhuma? Não, essas não, porque elas precisam de aprovação do CONFAZ, mas nós já negociamos com o CONFAZ, que é o ajuntamento dos secretários de Fazenda do Brasil, que eles precisam autorizar que a Secretaria da Fazenda aqui tome essas decisões. Isso já foi feito, então as medidas já estão valendo. Com relação à isenção do IPVA, por ser uma renúncia de receita, a legislação exige que o Poder Legislativo se posicione quanto a isso. Mas, como nós temos um diálogo sempre muito próximo e essa é uma medida em benefício da sociedade, eu não tenho dúvida que a Assembleia vai aprovar. Vamos para outro ponto, que é a parte da linha de crédito, Ou seja, além da retirada dos impostos, os empresários terão uma ajuda financeira, que são os empréstimos. Como é que funciona? Existe uma condição para os empresários, que são os donos dos bares e restaurantes, mas também para os microempreendedores. Como é que fica isso? O Estado resolveu pensar em todos. Nós criamos uma linha de crédito específica para os empresários, para as maiores empresas, que terão operações de crédito por faixas de faturamento. E qual é a grande novidade? É que eles tinham solicitado ao governo uma redução da taxa de juros, mas o governo vai oferecer a essas empresas um empréstimo sem juros. Não haverá pagamento de juros. O Estado vai custear o juro da operação. Isso é muito significativo, nunca houve em Alagoas empréstimo sem juros, não há no mercado, e é uma forma de um estado turístico como o nosso estimular esse setor tão importante para o desenvolvimento da nossa economia. Isso para os empresários. E para os microempreendedores individuais, aqueles pequenininhos, o cara que tem
um caldo de cana, uma pequena lanchonete, que tem um food truck, mas que é MEI, microempreendedor individual, nós teremos uma política ainda mais arrojada. O Estado criou uma linha de crédito de até R$4.000, dizendo o seguinte: primeiro, não tem juro nenhum. E se o cidadão, depois de 6 meses de carência, pagar o empréstimo em dia, o governo paga a metade. Por exemplo, se ele tomar R$2.000 de empréstimo, a partir do 6º mês ele começa a pagar a sua prestaçãozinha. Ele paga um pedaço e o governo paga metade. Ele vai pagar 1.000 e o governo vai pagar 1.000 sem juros. Ou seja, a gente está dando R$1.000 de ajuda ao microempreendedor individual. Isso também é a primeira vez que ocorre na história de Alagoas e eu espero que isso possa estimular a economia, ajudar quem precisa mais, garantir a manutenção de emprego e nos ajudar a atravessar esse momento de pandemia. Agora, governador, o senhor está trazendo aí medidas que são importantíssimas, né? O Tiago Falcão, presidente da Abrazel em Alagoas, reconheceu, né, esse pacote positivamente, mas há também uma contrapartida por parte dos empresários e dos microempreendedores, né? Eles também têm que ajudar e têm que atender algumas medidas. Que medidas são essas? principalmente não pode haver demissão, porque o governo faz um esforço da ordem de R$100 milhões, aproximadamente R$55 milhões em isenções e renúncias fiscais no campo tributário e R$45 milhões que serão oferecidos em operações de crédito. Isso é um esforço significativo para um estado do porte de Alagoas, que oferece R$100 milhões ao setor produtivo, mas, por outro lado, a gente exige que as empresas que se beneficiarão desse pacote de medidas não desempreguem pessoas nesse momento. Como é que fica a fiscalização para que os empresários cumpram, né, essa contrapartida? A fiscalização é simples, porque como o trabalhador tem carteira assinada, ao demitir, a fazenda é automaticamente informada. Então, ele se desabilita para retirar a operação de crédito e para se beneficiar de algumas medidas dessas. Caso haja demissão, ele perde todo o benefício? O empresário perde? Como é que vocês... Os benefícios tributários, eles têm comportamentos legais, eles não têm como fazer essa vinculação automática, mas o crédito sim. Ok. Governador, muito obrigado pela entrevista aqui do senhor, trazendo esse pacote de medidas anunciada hoje, durante uma coletiva onde também estiveram presentes o secretário da Fazenda, o secretário de Turismo do Estado, né, também participando e trazendo outras informações. Wilson, eu volto com você.